dia, meus amores. Que vocês estejam muitíssimo bem para mais um áudio, onde hoje eu vou trazer um outro aspecto. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa conexão, da nossa introdução, mas agora eu quero falar sobre os elementais. Olha só, eu já escolhi até uma playlist, mas encantada. Mas tanto na filosofia oculta quanto na alquimia, muitos filósofos tentaram explicar a criação do mundo. E aí eles utilizaram diversos tipos de estudo. Mas a maioria deles utilizou 4 elementos da natureza: os planetas e também os elementos químicos para explicar o mundo. E o que mais chama atenção em todas essas explicações é que existe uma base em comum, que é a menção dos 4 elementos naturais, que se relacionou à vida, e tudo isso correlacionado a esses elementos. Então, quando esses 4 elementos tomaram vida, surgiram os seres elementais. Então, os elementos e os elementais são a base de tudo que se conhece. São a base do microcosmos e logo também a base do macrocosmos. Mas o que são isso? O que é isso, Dri? Microcosmos e macrocosmos. Então, de uma forma simples, os 4 elementos, ar, fogo, água e terra, eles compõem a base do que é chamado de microcosmos. E esse microcosmo é a nossa esfera, a esfera do planeta Terra, humana, carnal. Já o macrocosmos é uma versão maior de tudo que isso é, de tudo que isso representa, mas é similar ao microcosmos, só que muito, muito, muito maior. O microcosmos e os 4 elementos, eles são representados pelo pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. Logo, esse pentagrama é também chamado de microcosmos, pois ele possui os 4 elementos abaixo do espírito, que também é chamado de éter. O espírito, ele representa a mente, a consciência sobre os elementos e sobre a natureza. Já o macrocosmos, ele é representado pelo hexagrama, que é conhecido pela estrela de 6 pontas. O hexagrama também é chamado de selo de Salomão ou estrela de Davi. Sendo assim, esse hexagrama nada mais é do que a junção dos 4 elementos de forma unificada, simbolizando toda essa criação. E claro, caso você seja alguém que queira se aprofundar mais nesse assunto, existem livros muito bons que você pode encontrar com explicações e estudos relacionados tanto à alquimia quanto a essa filosofia mais oculta do misticismo. Então, muito famoso é o Kybalion, que vai expressar uma filosofia mais hermética, vai trazer como ela é. Ele não é um livro específico sobre os seres elementais, mas é uma leitura muito interessante, essencial. Também tem um outro livro que se chama Alquimia e Misticismo. Já esse livro é uma coletânea de artes do Museu Hermético. Então, nessa coletânea tem uma coleção de artes, vai contemplar vários tópicos como o macrocosmos, a criação do universo, o microcosmo, a geometria divina, que a gente chama de geometria sagrada, que inclusive tem correlação com os sólidos platônicos. Então é um livro interessante que vale a pena os dois, né? Você olhar para isso. E aí uma pergunta que muitas pessoas fazem é: e aí, será que a gente pode trabalhar com cada uma dessas energias, aliar elas no nosso dia a dia? Sim, mas é importante a gente perceber que vale lembrar que o pentagrama,
ele nada mais é que a nossa mente deve estar elevada acima da matéria para que a gente possa ter uma conexão maior, com mais qualidade com esses elementais. Para aí sim nós domarmos essa energia e poder utilizá-las de forma correta ao nosso favor. Por isso, é importante perceber que o elemento fogo não é somente o mesmo que uma chama. A água não é somente o mesmo que o líquido que a gente bebe. A terra não é somente aquilo que a gente pisa. E o ar não é somente o que nós respiramos. Esses elementos, eles são vida, intuição, purificação e emoção. E eles são fluxos de energia com características próprias, que vão de encontro com os próprios aspectos da vida de uma forma geral. E é importante dizer também, gente, que eles estão muito ligados com as nossas emoções, com a nossa psique humana e com a natureza. E eu quero trazer um pouquinho os 4 elementos e as suas representações. Então, o fogo e o ar, eles são representados como triângulos apontados para cima. Fogo é um triângulo e ar é um triângulo com um traço dentro. Água e terra são representados com um triângulo apontados para baixo. A água é o triângulo e a terra é o triângulo com um traço dentro. Quando a gente une esses 4 elementos, imediatamente nós criamos um macrocosmos, que é o hexagrama. Assim como é em cima, também é embaixo. Essa é uma lei hermética muito conhecida e famosa, que é a lei da correspondência. Então, o fogo, meus amores, é uma chama, aponta para cima, logo é um triângulo para cima. A correspondência do símbolo do elemento fogo é essa. Então, o símbolo do elemento se assemelha a uma chama. O ar é o vento que sopra o topo de uma montanha. Correspondência do símbolo do elemento ar. O símbolo do elemento ar é como se fosse um vento no topo de uma montanha. Já a água é uma taça, pronta para conter o líquido dentro. E essa correspondência do símbolo do elemento água. E esse símbolo desse elemento da água é como um lugar para encher, para se transbordar, para nutrir com essa água. A terra é um objeto fincado na terra. E a correspondência do símbolo é essa desse elemento. O símbolo desse elemento é como uma divisão entre a superfície e o subterrâneo. Assim fica mais fácil a gente saber qual é qual. E aí uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? O que os 4 elementos representam energeticamente? Bom, o elemento fogo, ele representa energia, transformação, força. Ele é associado ao naipe ou reino de paus do tarô. Então, é como se fosse a vara, o bastão. O fogo é o poder tanto de criação quanto de destruição. Já o elemento ar, ele representa a comunicação, a intuição, o entendimento. Ele é associado ao naipe ou reino de espadas ou tarô, no tarô. E o ar, ele representa muito o intelecto. O elemento água representa o movimento, a adaptação e as emoções. Ele é associado ao naipe ou reino de copas ou taças no tarô. A água está ligada ao sentimento, ao amor ou à falta dele. O elemento terra representa o crescimento, o desenvolvimento, a fortificação. Ele é associado ao naipe, reino de ouros ou pentáculos, os discos, no tarô. Terra é o que é tangível, é o que é sólido. E quando nós sabemos disso, nós podemos entender melhor com qual elemento nós devemos nos conectar para diferentes
objetivos. Então eu quero falar um pouquinho agora sobre os seres elementais na natureza. Nós sabemos que os elementos são a base de tudo que conhecemos e que ganharam formas. Então, logo a gente já se pergunta, né? Que formas são essas? E essas formas nós chamamos de elementais ou seres elementais da natureza. Eles são seres vivos, pulsantes, energéticos que personificam os 4 elementos. Os 4 elementais são gnomos, elementais da terra, ondinas, elementais da água, silfos, elementais do ar, salamandras, elementais do fogo. Assim como os 4 elementos, os 4 elementais carregam as mesmas características e símbolos. Mas, por possuírem uma forma mais consolidada, cada um deles possui características únicas. Então, os seres elementais, eles estão em todos os lugares. Porém, nem todos nós conseguimos vê-los. Normalmente, eles são visíveis somente para aqueles que treinam a clarividência ou que se sintonizam na mesma faixa vibracional deles. É mais fácil vê-los longe das cidades, mas pode ter certeza que alguns estão muito próximos. Alguns podem estar aqui do meu lado nesse exato momento, ou do seu lado nesse exato momento. Eles são seres conscientes, com emoções e com vida. E para trabalhar com energias elementais, é importante que você se abra para essas energias. É importante que você se abra para esses seres. Prestar atenção nessas manifestações físicas, nas manifestações sutis, pensar no que eles simbolizam, aos aspectos da vida que eles se relacionam. E somente conhecendo a nós mesmos e utilizando esses nossos saberes, esses nossos conhecimentos, que é possível atingir o ponto de equilíbrio. Então, meus amores, é só isso que você precisa saber sobre os elementais e sobre esses 4 elementos entre si, nesse universo. Por hoje é só. Eu espero que você esteja gostando dessa nossa pequena jornada sobre os elementos, sentidos, elementais. E tudo isso, o que isso representa no nosso corpo. E eu aguardo vocês no próximo áudio. Com amor, Dri Sogabi.